na mata de Caluandá. Tua ciranda se acabou por besteira, por brincadeira. رح نتعرف اليوم على إرنستو زرزور، وهو من أهم المتعهدين بساو باولو. شركته إيزيتك تصنفت الثالثة عالمياً. خلينا سوا نتعرف على الشخصية البرازيلية اللبنانية المميزة. السيد إرنستو زرزور، أنا بتشكرك لأنه عم تستقبلنا هون بشركة إيزيتك بساو باولو. حضرتك من مواليد هالمدينة سنة 1934 من بعد ما هاجروا أهلك من زحلة بأوائل القرن العشرين. خبرنا ليه وكيف هاجروا. Meu pai veio do Líbano no começo do século XX. Eles eram 5 irmãos, vieram todos para cá. Eles se estabeleceram e formaram, meu pai formou uma família que eram 9 irmãos. Eu era o penúltimo dos irmãos. E passei a trabalhar na construção civil desde o começo, quando eu fui trabalhar com um irmão meu mais velho que era do setor. Inclusive, esse irmão meu construiu o prédio mais alto da América Latina até hoje. Eu trabalhei lá. Depois eu passei a trabalhar com o meu recurso próprio e com minha condição. Quando meus filhos começaram a se formar na faculdade, criou-se um clima muito bom para mim montar uma empresa para eles comigo junto. E eu montei uma empresa para eles comigo junto há 34, 35 anos. Nesse tempo, nós tivemos um crescimento muito bom. E, num determinado momento, o mercado de abertura de capital era um momento propício para nós abrirmos o capital. Preparamos para abrir o capital, oferecemos a empresa para o mercado financeiro mundial e conseguimos colocar 35% das nossas ações no mercado. Infelizmente, quando nós acabamos de abrir o capital, teve o problema da crise nos Estados Unidos com os bancos e, posteriormente, nós fomos atingidos, felizmente, por uma decisão nossa. Resolvemos não fazer nada no ano de 2008, quando estava em crise. E isso resultou num resultado de ordem muito bom, mas de perspectiva ruim para a empresa, porque a ação que tinha sido colocada num determinado valor caiu 90%. E os nossos investidores reclamavam: como você não vai fazer o desenvolvimento daquilo que você prometeu para o mercado? E nós tínhamos prometido de fazer um grande VGV, que é aquilo que nós estamos propondo, era faturar. O VGV é faturamento. Bom, não foi possível, eu segurei e passamos um ano muito difícil. Primeiro em atender o mercado, depois em atender as nossas necessidades aqui com o investimento que foi feito conosco. ومثل ما عرفت حتى انه انتم عائله لبنانيه كبيره، عندك 7 اخوه وخيات. كيف كانت علاقتك معهم انتم صغار وعشتوا بالقيم اللبنانيه؟ Dos meus irmãos, todos eles foram empresários de sucesso aqui no Brasil. Todos foram de sucesso. Meu pai foi um empresário de sucesso. Meu pai teve muito sucesso na vida dele. Só que ele trabalhava mais com os ingleses, porque ele tinha importação naquele tempo em que papai esteve aqui. A importação do mundo era manipulado pelos ingleses, pelo menos para o Brasil. Então, meu pai trabalhava com produtos importados e passou a trabalhar. E os filhos todos tiveram sucesso, do meu pai. Os 9 tiveram sucesso. Mesmo meus cunhados tiveram sucesso. بعرف انه مثل ما عم تقول انه والدك ما كان يحكي عربي، بس انا شفت انه حضرتك بتحكي شوي. كيف تعلمت عربي؟ Eu aprendi a falar o árabe um pouco com as pessoas mais velhas lá do clube.
eram os líderes da coletividade aqui no Brasil. Homens que vieram do Líbano e tiveram grande sucesso, e eles comandavam o clube. E o clube resolveu me adotar para me preparar para ocupar o cargo de presidente do clube. E esses senhores, que eram mais idosos, que comandavam o clube, às vezes me colocavam sentado e falavam comigo em árabe, e eu tinha que entender alguma coisa. Porque em casa meu pai não falava conosco árabe. Meu pai, ele conviveu com os ingleses, ele veio criança, e criança passou a conviver com... Primeiro foi para o interior, lá não tinha. Depois voltou para São Paulo e passou a conviver com os ingleses. De qualquer forma, o Brasil nos ofereceu uma maravilhosa oportunidade de desenvolver. Quem trabalhou no Brasil teve sucesso. E o povo libanês, ele viajou para cá para trabalhar. Ele não viajou aqui para passear nem nada. Eles vieram com um sacrifício muito grande, sacrificando a família deles lá no Líbano. Para vocês terem uma ideia, a minha avó, Marta, mãe da minha mãe, do meu pai, ela mandou 5 filhos, ela tinha 5 filhos homens, 5 filhos ela mandou para o Brasil. E meu avô era teimoso e falou, eu não vou para o Brasil, ficou lá em Zarle, até morrer os 2. E não viram os filhos, porque depois vem as guerras, depois das guerras veio a guerra de 14, depois veio a guerra... E quando eles tiveram dinheiro para ir, já os pais tinham falecido. كان والدك يحكيك عن لبنان انت وصغار، يحكيكم عن لبنان، وهل زرت لبنان انت وصغير؟ Meus netos, eles tiveram mais convivência do que eu com o Líbano. Eu tive convivência com o Líbano no clube, porque a minha mulher, ela tem a mãe só, descendente de árabe, o pai é descendente de portugueses. E meus netos, eles têm mais convivência porque eu dei mais oportunidades para eles. Eu tenho um neto que já foi 4, 5 vezes para o Líbano. Netos meus que já foram 4, 5 vezes para o Líbano. E numa das viagens que eu fiz, eu levei 15 da família junto comigo. Alugamos um ônibus, era o Roberto, quem foi o nosso guia lá. E eles tiveram a oportunidade de conhecer o Líbano, não de carro, de ônibus, porque por alto, vocês imaginem o seguinte, você viajando no Líbano por alto, você vê quilômetros da estrada. Você viajando de carro, você vê alguns metros. O Líbano é um país muito bonito, o Líbano precisa ser olhado. O Líbano não é só para ver o Líbano, não é só para ir lá fazer oportunidade. E sempre eu fui muito bem tratado no hotel que eu costumava ficar, que era o Fenícia. Depois destruíram o Fenícia, voltaram a fazer o Fenícia, eu voltei para o hotel. E não é porque o hotel é caro ou barato, é porque eu gosto da vista para aquela baía que tem em frente. Aquilo para mim é uma coisa que eterniza o Líbano no meu coração. والدك كان يشتغل بالقماش، بصناعة القماش، وحضرتك مهندس وأيضا خيك الكبير مهندس، ليه نقيتوا هالمجال؟ Uma parte dos meus irmãos foi trabalhar com meu pai. E uma parte, a fábrica não era grande, era uma indústria que não era grande. Mas era uma indústria que pertencia aos ingleses. Que os ingleses montaram essa indústria para produzir farda para o pessoal da estrada de ferro que eles estavam construindo e para o pessoal dos bondes que circulavam em São Paulo. E meus irmãos, uma parte ficou fora, que foi o meu irmão Valdomiro, que montou uma construtora. Nessa construtora, eu fui trabalhar. Eu não quis trabalhar com meu pai na fábrica. Quer dizer, já 3 saíram da fábrica. Era o meu irmão Paulo, eu e o Valdomiro. Com o evento do Valdomiro começar, o negócio de construção era melhor do que o negócio da indústria. Apesar que meu pai não largou da indústria até o fim. E a indústria tinha muito sucesso, mas a construção, o resultado era mais rápido e tinha mais espaço para os meus irmãos se desenvolverem. No final, todos foram para a construção. Todos os meus irmãos e meus cunhados acabaram ou direto ou indiretamente na construção. O irmão que ficava na fábrica, ele aproveitava também, era sócio nas construções. E assim foi que nós desenvolvemos. Hoje em dia, São Paulo
tem um volume muito grande de edifícios altos. E a grande parte dele deve-se ao meu irmão mais velho, o Valdomiro, que jogou São Paulo para cima, construindo os arranha-céus em São Paulo. Os primeiros foi ele que fez. Depois, eu saí do meu irmão Valdomiro e comecei a fazer minha vida sozinho, mas já com alguma coisa, né? Porque eu não peguei dinheiro do meu pai para mim tocar o meu negócio. Eu fui ganhando aos poucos, fiz um pé de meia, se diz em português, fiz uma economia. E essa economia rendeu até chegar nessa empresa. E quando meus filhos tiveram condição, eu montei a empresa com eles, uma firma com eles. Mas não sem antes eles trabalharem, construírem, fazer as coisas deles. E eles se transformaram em empresários muito bons, meus filhos. Hoje eu posso largar, que eu largo aí 5, 6 igual ou melhor do que eu. ولد إرنستو زرزور بساو باولو من بعد ما هاجروا أهله من زحلة بأوائل القرن العشرين، وربي بعائلة كبيرة ومثل كل إخواته أصبح مهندس معماري. إذا بدكم تعرفوا كيف أسس أكبر شركة عمار بساو باولو خليكم معنا من بعد هالبريك. أستاذ زرزور، اليوم حضرتك من أهم وأشهر المهندسين بساو باولو وشهرتك صارت عالمية. بعرف أنه أعمالك كثيرة، ولكن مهمني كثير شركة إيزيتك للهندسة والعمار اللي اليوم عم تستقبلنا أكيد فيها. أي سنة بدأت؟ أنا بعرف أنه من 60 سنة تقريبا أسستها، وأولادك من 33 سنة هن شركائك أيضا. خبرنا كيف أسستها. Aos poucos, meus filhos foram entrando na faculdade, já começavam a trabalhar. Depois, se formaram, eu comecei a montar uma empresa só para eles e para mim. Porque antes a empresa era só para mim, agora é para eles e para mim, passaram a ser meus sócios, porque estavam em condições de dirigir a empresa. É isso. عدا شركتك إيزيتك اللي اليوم هي من أهم شركات الهندسة بالبرازيل، عندك أيضا مزارع ووكالات لعدد من السيارات. Sempre eu trabalhei na construção, que era a minha atividade principal. E, paralelamente, eu trabalhei com automóvel numa empresa, que eu fui um grande revendedor de carros da General Motors. Eu adquiri fazendas e me transformei de um dos grandes produtores de laranja do país. Hoje o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. E atualmente eu tenho na fazenda plantando soja e milho. E também eu tive alguns momentos em que havia uma paralisação no mercado imobiliário. Para mim não ter dispensa de funcionários, eu toquei. Eu tenho hoje um hotel está muito bem estruturado, vai muito bem. Cheguei a pensar em fazer uma rede de hotel, mas eu desisti porque ia desviar da atenção, porque quero que meus filhos se mantenham nesse negócio sem voltar a atenção, porque hoje em dia eu tenho outras obras que são dos tribunais de justiça de São Paulo que eu construí para alocar para eles, é isso. يعني عمرت أوتيلات وأيضا قصر العدل وعدد مثل ما حكينا. وبعرف انه من تقريبا 33 سنه اولادك صاروا شركائك بهالشركه. قد ايه مهم وايضا بذات الوقت سهل وصعب انه تشتغل مع العائله؟ Eu trabalho com a minha família. Eu gosto de trabalhar com a minha família. E oportunidade na nossa empresa aqui, eu vou contar também um fato que é importante para você. As oportunidades importantes que a empresa pode oferecer, eu procuro pegar garotos da nossa coletividade, qualificados, descendentes de libaneses.
e coloco nos postos-chave e acabo de criar eles para eles adquirirem o nosso DNA de trabalho. E amanhã eles vão cuidar da vida. اسم الله عليك، مكتبك مليء بالجوائز اللي نلت عليها، ومن أهمها أيضا أنه ب 2012 حضرتك نلت على جائزة أفضل متعهد بساو باولو اللي بتتضمن فوق 12 مليون نسمة. قد ايه حضرتك أنت فخور؟ وشو شعرت لما نلت على هالجائزة؟ Eu vou falar francamente para vocês. Eu não gosto de falar sobre isso, porque isso foi um prêmio que eu recebi. E esse prêmio, para mim, me dá muito orgulho, mas eu não sou uma pessoa que gosta de divulgar muito. Na realidade, esse prêmio não é meu. Esse prêmio é dos meus filhos, dos meus funcionários. Eu fiquei muito orgulhoso, muito contente, mas esse prêmio não é só meu. Esse prêmio é dos meus filhos, dos meus diretores, dos meus funcionários todos. Há uma infinidade de gente que fez, com muito esforço deles e um pouco do meu, de receber esse prêmio. O meu papel ali foi como de um maestro, só dirigi eles. A composição foi eles que fizeram. Porque a empresa nossa, ela tem uma história de mercado. E quem fez essa história não foi só... Eu quis essa história. E eles realizaram. وحضرتك أيضا قريب كتير على الإعلام، بشوف أنه موجود بمقالات كتيرة بالصحف وأيضا بمجلة فوربس كمان سنة 2013. بتحب تشارك نجاحك مع الآخرين؟ Esse negócio da Forbes é um negócio que desagradou muito minha mulher. Eu também não gosto de aparecer, eu sou um homem muito mais simples do que vocês imaginam. Para falar a verdade, eu sou um homem dos meus empregados. Eu não tenho vida social muito grande, eu não vivo fora da minha família e fora do meu trabalho. Não vou para boate, não vou para restaurantes, eu vivo na minha casa. O que aconteceu foi que eles puseram isso, e aqui, uma cidade igual São Paulo, é uma cidade que tem alguns problemas que são de falarem, olha, vai sequestrar, vai acontecer. E eles põem uns valores aí que não é a realidade. Não é a realidade. Eles põem lá que tem muito, que está muito rico, que tem tanto. Isso não é a realidade. E isso, para mim, não foi bom. É o segundo ano que põe meu nome. Nesse último ano, para eles diminuírem, fizeram uma reportagem de 6 páginas na Forbes. Isso não é uma promoção para mim. Eu não tenho esse prazer de aparecer. É isso. Que eu não tenho prazer em aparecer. Isso, para mim, não me agrada, não me traz resultado nenhum. حضرتك كنت لأكثر من مرة رئيس لنادي مونتي ليبانو، هو أهم نادي للبنانيين بساو باولو. شو بيعني لك هالنادي؟ Eu sempre, no Clube Atlético Monte Líbano, que é o Monte Líbano, é um clube que congrega a coletividade libanesa aqui no Brasil. Nós tivemos um trabalho dos velhos que me prepararam e eu trabalhei sempre em obras do clube. Qualquer coisa era, faz obra. Obra quer dizer o seguinte, eu queria construir mais coisas. Quando eu fui indicado para presidente do clube, o pessoal chegou para mim e falou, olha, você vai prometer não fazer obra. Tá bom, eu não vou fazer obra. Vocês querem que não faça, eu não faço. O que foi que aconteceu? 3, 4 meses depois que eu assumi, pegou fogo no clube, destruiu o clube inteiro. Ninguém achava que aquilo ia ser possível recompor. Porque já era uma situação difícil do momento. Para mim, pegar dinheiro do pessoal para reconstruir o clube era muito difícil. Mas, com algumas atitudes que um grupo nosso, que ocupava naquele momento a obrigação de reconstruir o clube, nós sensibilizamos os associados e alguns associados mais abonados que resolveram nos ajudar. E o clube pegou fogo em abril, mais ou menos, eu acho. Em dezembro eu fiz uma festa no Salão Nobre do clube. E em um ano e meio depois, o clube estava refeito, só muito mais luxuoso.
coloquei para o clube muito mais do que ele tinha, em obras de artes, em tapeçarias, Ubisson, tapetes, eu coloquei centenas de metros quadrados de tapetes persa, que está lá até hoje. Obras de quadro importantíssimas, que hoje valem um dinheirão, está lá. Isso nunca mais ninguém mais vai mexer. E o clube se manteve com essa posição de melhorar, de ter essa aparência toda. O que aconteceu? O clube passou a ser requisitado pelo Itamaraty. O que é o Itamaraty? Itamaraty é o departamento que promove a vinda dos grandes estadistas para o Brasil e era feita as recepções no clube. احترق المونتي ليبانو مثل ما حضرتك قلت سنة 1976 وحضرتك رجعت عمرته من جديد أكيد بحلية أفضل وقدر يجيب مردود أكثر لأنه صاروا يعملوا كل الحفلات والأعراس والمناسبات بس حضرتك قد ايه بتهتم إنك تعطي للبنانية مردود أكثر وعلما إنك دايما بتجرب تشغل اللبنانية معك بالشركة أو بمونتي ليبانو أو Quando aconteceu o acidente de incendiar o clube não estava equipado. Era um clube que precisava ser equipado, comprar tapete, não tinha. Quando pegou fogo, a situação do país não era boa para me pedir dinheiro para os libaneses reconstruir. E houve uma série de propostas. Eu vou dar uma palavra que foi chave para resolver. Pegou fogo aonde? Pegou fogo na casa do libanês. Quem tem que construir essa casa não é o italiano, nem o francês, nem o alemão, é o libanês. Vocês são libaneses, você constrói, pegou fogo na tua casa. Você constrói a tua casa. Pegou fogo na casa do libanês, você constrói o pedaço do Líbano aqui. Ou vocês não são libaneses. E isso repercutiu muito bem. E houve uma integração geral do clube que nós conseguimos repor o clube 10 vezes melhor. E com isso, o que aconteceu? O clube passou, quando eu falo um pouco do clube, eu fico um pouco mais animado, né? Essa minha mão. O que acontece? O clube é um clube que ele vinha devagar. De repente, ele explodiu. Todo mundo falava, olha, a sede do Monte Líbano, a sede do clube libanês. E isso foi no governo. Isso foi nas grandes indústrias brasileiras. Quando eles queriam lançar um produto, por exemplo, a Volkswagen lançou, até hoje, quase 80% dos carros que ela construiu no Brasil foi lançado no clube. E cada festa dessa, para você ter uma ideia, rendia em torno de $100 mil para o clube limpo. Quer dizer, fazia 10 festas dessa é $1 milhão. Isso que foi que recompôs. E isso, à medida que foi entrando esse dinheiro, foi repondo, melhora aqui, melhora lá, faz academia, faz... Hoje o clube é o clube mais completo do Brasil. E acredito que no mundo, muito difícil encontrar, não um clube libanês, um clube semelhante ao Monte Líbano, em qualquer parte do mundo. O Líbano, o clube libanês, você vai nas quadras, sempre tem quadra, vai no campo de futebol, sempre tem campo de futebol, piscina, tem muito espaço. E assim vai. أسس إرنستو زرزور شركته الخاصة إيزيتك بالسبعينات وأصبحت اليوم من أهم شركات الهندسة في ساو باولو كما أنه عمر الكثير من المباني الحكومية والوزارية وسنة 2012 نال جائزة أهم متعهد بالمدينة. إذا بدكم تعرفوا كيف قدر يجمع ما بين عائلته وشغله خليكم معنا من بعد البريك. حضرتك نجحت بحياتك المهنية
وأيضا عرفت تبني عائلة حلوة كتير. بعرف إنه إلك 57 سنة متزوج، خبرنا كيف تعرفت على زوجتك وكيف بنيت عائلة حلوة عندك 6 أولاد. Eu conheci minha mulher, começou minha família no clube. Ela tinha 12, 13 anos e eu 15, 16. Comecei a namorar com ela. Depois de um tempo, eu ficava atrás dela, atrás de mim e tal. Fiquei noivo, casei, eu tinha 22 anos e ela tinha completado 18. Quer dizer, eu comecei, a primeira namorada que eu tive, e o primeiro namorado que ela teve foi eu, e a primeira namorada foi ela. Desse casamento, eu tive 6 filhos que eu fui agraciado. Mas o principal sucesso da minha vida, em tudo, no clube, no meu negócio, nas minhas empresas, em tudo, foi minha mulher. A minha mulher é a sócia controladora de tudo que eu tenho, inclusive da minha família. Ela que controla a minha família. Ela põe meus filhos no lugar, põe os netos no lugar, põe as netas no lugar, fala isso está certo, aquilo está errado. Ela é uma mulher dominadora, embora não pareça. E quieta ela consegue. Graças a Deus eu tenho ela. Espero ter ela até... هي أول حب بحياتك وآخر حب. آخر حب أيضا. اوكي. عندك 6 اولاد، 4 صبيان. 6 4 صبيان وبنتين. كيف علاقتك مع اولادك من هن وصغار؟ بعرف انك كتير بتهتم فيهم، بياخدوا ارائك بكل شيء، كلمة الايه او اللا بدها تجي من حضرتك. خبرنا اكثر عن هالعلاقة. Dessa união com a minha esposa, eu tive 6 filhos, 4 meninos e 4 meninas, 2 meninas. Dessas meninas e desses meninos, eu tive 16 netos, sendo 10 meninos e 6 meninas. Desses 16, já trabalham formados entre engenharia, arquitetura e advocacia, acho que 11 já trabalham aqui na empresa. E cada um no lugar que cabe. Não é que vai ser filho do dono, vai ficar lá em cima, não. Começa lá embaixo para subir. Se subir, né? Mas isso é a coisa mais importante que tem, essa família que está formada e que ela que toma conta. Ela toma conta das minhas noras e toma conta dos meus genros também. Ela está sempre controlando, sempre olhando, sempre agradando. É isso daqui. Eu estou muito feliz e ela também deve estar muito feliz. شو أهم شيء تعلموه أولادك من حضرتك؟ شو بتعلمون القيم اللي لازم يضلون عم بيحافظوا عليها؟ Que eles estudaram, né? Eu tenho, na engenharia, eu já tenho 8 formados, entre engenheiro e arquiteto. E tenho em formação mais uns 3 que são engenheiros, né? Advogado eu tenho 2. E engenheiro tem, já trabalhando aqui, tem uns 8. Trabalha aqui na empresa. Um trabalha na obra, outro trabalha na outra obra. Mas, em princípio, eles estão encaixados na empresa. Se eu tiver que largar a empresa, eu tenho certeza que meus filhos também podem largar a empresa, porque os filhos deles estão bem encaminhados. A história nossa é uma história de família. Nós preservamos o espírito de família sempre. Você imagina que toda segunda-feira e toda sexta-feira almoço em casa 40, 50 pessoas. Quem são? São todos meus netos, são todas minhas noras, são todos meus genros, eu e minha mulher e funcionários que eu levo da empresa lá. Esses funcionários da empresa, às vezes é um office boy aqui. Eu levo ele a almoçar comigo, senta lá, come e tal. E eu fico com eles lá. E funcionário, quer dizer, sempre levo 10, 12 funcionários para comer junto lá em casa. Isso, eu formei uma família muito unida, com esses funcionários também. Eu ando aqui na firma, metade dos funcionários, seu Ernesto, tal, levanta. Eu conheço quase todos, são 400 funcionários que trabalham aqui. Eu conheço todos.
حضرتك عندك 16 حفيد، شو علاقتك معهم وهلا انتبهت قد ايه بهمك امرهم وبتهتم فيهم وقلت لي انه بتهتم فيهم اكثر من اهلهم؟ Eu, na minha vida, eu sempre procurei dedicar muito tempo meu para os meus filhos, quando eram pequenos. Meus filhos não precisam hoje tanto de mim. Eles vêm aqui no trabalho e eu passei a olhar meus netos, que são muitos. Eu sempre tive muito receio de perder um neto num desvio e eu mantive viva a minha presença com eles. Então eu não tenho neto que tem problema nenhum, nem fumo, nem nada de coisa de errado. E eles me obedecem muito. Me obedecem, não que eu imponha. Eu falo, ó, faz assim, vovô. Eles fazem o que eu quero. Eu resumo, eu sou o verdadeiro Gido. Eu sou o verdadeiro. Good Gido. Good Gido. Bom vô. É isso. أكيد حضرتك حنون وبتعطي محبة كتير للي حواليك أيضا. اليوم يعني هيك وقت تطلع بهالعائلة الحلوة الكبيرة اللي جماعة بترتاح بتطمئن إنه قدرت تخلي وراك ناس بتشبهك. Eu preparei minha família para isso. E eu tenho, assim, dentro de mim, mas um orgulho imenso. Eu sou muito orgulhoso da minha... Mais do que tudo na minha vida, é o orgulho que eu tenho da minha família. Eu não tenho problema na minha família, que são hoje 31 diretos. Eu, minha mulher, mais 29. E nunca tive um problema que fosse me desgostar, nada, nem na escola, nem no trabalho, nem nada. E eu tenho muito orgulho deles serem também descendentes de libaneses. Essa raça forte apareceu para eles também. E não estou falando porque vocês vão fazer o programa no Líbano, estou falando porque é a verdade. إرنستو زرزور بتهمه العائلة وهو بعده متعلق بالقيم لأنه بيزور لبنان دايما. إذا بدكم تعرفوا أكثر عن علاقته بوطنه الأم خليكم معنا من بعد هالبريك. بعرف انك كتير متعلق بلبنان وزرته عدة مرات ودائما وقتها تزوره بتحضر فيه حرب مثل ب 2006 وغيره. شو بتشعر كل ما بتروح على لبنان؟ Eu, quando eu tive a oportunidade, eles já estavam mais ou menos com uma idade, eu peguei e levei 15 de uma vez para o Líbano. Levei entre meus netos, eram mais ou menos uns 10, 12, e 3 sobrinhos que eu levei junto. E nunca eu podia imaginar que essas viagens que eu fiz com eles, foi 2 vezes que eu levei todos, obtivessem um resultado tão positivo, porque eles passaram a gostar do Líbano, coisa que eu não gostava quando era pequeno. E passaram aí outras vezes, qualquer excursão que tem para o Líbano, eles entravam. Qualquer excursão tem. Quer dizer, eu tenho um neto que foi 5, 6 vezes para o Líbano, foi comigo 2, 3 vezes, e o resto foi sozinho. E com tudo que acontece no Líbano, que dificulta muito, porque às vezes eles querem, eu falo, não, vovô, espera um pouco só, porque
vamos ver se a situação lá não fica mais pior do que está. Porque eu passei lá momentos difíceis no Líbano, eu tenho medo de eles passarem. É uma pena, porque o Líbano, falam, e ele é a pérola do Oriente, só que é uma pérola que é cobiçada por todos, e todos querem ter ela, mas na vez de ter ela ganhando ela, querem ter ela destruindo. Infelizmente. ست 2010 بعرف اخذت كل عائلتك اسم الله فوق 30 شخص ورحتوا زرتوا لبنان كله كل انحاء لبنان قد ايه حلو هالشيء يعني تعرف ولادك واولاد اولادك على وطنك. Inclusive quando eu levei eles para o Líbano, eu nunca tinha viajado o Líbano de ônibus. Não sei se você viajou o Líbano de ônibus, mas quem quiser conhecer o Líbano um pouco melhor, viaja de ônibus. Porque você, quando viaja de carro para o Líbano, você vê das margens da estrada 10 metros, 15, 20, 30. Enquanto você viaja de ônibus, você vê quilômetros. Você vê tudo, vê aquelas montanhas, vê os vales, vê tudo. Aquilo é muito bonito. Muito, mas muito mais bonito do que vocês que estão lá. Porque quem não está lá é que vê o que é aquilo, aquela baía, aquela beleza da cor do mar, tudo aquilo lá. E o clima, você está lá em Beirute. Tá? Eu tive muita sorte quando eu levei eles, que eu tive que alugar um ônibus para fazer os passeios lá. E o Roberto estava junto, numa dessas vezes. E eu nunca tinha viajado de ônibus e pensava que conhecia o Líbano bem. Eu pensava. Mas quando eu viajei de ônibus, eu vi que eu não conhecia nada do Líbano. Porque o Líbano ele tem que ser olhado no seu todo. Não você vai numa estrada, você vê um pouco aqui, um pouco lá. Você de cima do ônibus, você vê tudo. Você olha para os dois lados, você perde o espaço todo, fica todo livre para você ver. E meus netos, quando eu ia indo assim, eles ficavam quietos. Eu falava para eles, olha isso, olha aqui, eles olhavam. Não tinha que ficar brincando no ônibus. Eu falava, posso falar? Foi a melhor coisa que eu fiz para a minha família, foi fazer eles terem um amor pela origem deles. Porque não podia ser de outra origem também, gostaria que fosse, mas eles são de origem, que para mim é uma origem muito importante, que são essa vontade férrea que tem o libanês. Vai passar milhares e milhares de anos, o Líbano sempre vai existir, não adianta. حضرتك من أهم المهندسين وأيضا شركتك إزيتك طلعت الثالثة عالميا من أهم الشركات عالميا والأولى اللي مختصة بالهندسة والعمار. كيف بتلاقي الهندسة والعمار بلبنان؟ A construção no Líbano, deixa eu colocar para vocês falar. Você pega o Líbano de 15 anos, 20 anos atrás, 1990 para hoje, é outro Líbano. Olha aquele centro, olha o que foi feito de construção, olha o que está sendo feito de construção nas montanhas. Eu só não vou para o Líbano porque é distante. E eu tenho por costume comparecer àquilo que eu faço pelo menos uma vez por semana. Eu tenho uma obra aqui, eu uma vez por semana vou ver ela no mínimo. Eu quero ver. E isso tem sido uma norma da minha vida, ensinei meus filhos também assim. Agora meus netos também estão aprendendo. Mas se Deus quiser, eu vou ver o Líbano livre de todos esses problemas que passa o Oriente. Espero, né? ونسبر نتمنى هيدا الشيء. بحب أعرف شو بيعني لك لبنان. O Líbano significa minha segunda pátria. Eu não vou falar que é a primeira, porque aqui eu estou aqui. Mas se um dia eu tivesse que adotar e mudar de país, eu mudaria para lá. Não é pátria para viver melhor, é pátria de coração. Daqui. بقلبك. Daqui. Metade da minha vida eu passei servindo o Líbano. Metade da minha vida. A minha mulher ficava muito nervosa, porque eu só cuidava do clube. E dentro do clube, vou contar uma passagem. Já passou como presidente do clube 3 filhos meus. E agora vai de novo mais um. Agora, o ano que vem, mais um fica presidente. Mas é um sacrifício
que minha família faz por causa do Líbano. Não porque ele precisa de um clube para ter uma piscina. Não. É por causa que tem um nome. Eu vou contar uma passagem para você. Posso prolongar um pouco até. Teve um momento em que eu era presidente do clube e houve uma comitiva que me visitou representando o presidente do Iraque. Naquele tempo era o... E veio esse presidente do Iraque, ele tinha um embaixador, ministro de Relações Exteriores do Líbano, que era um libanês chamado Ziad Haidar. Ziad Haidar. É. Ele me procurou no clube e falou, olha, nós estamos fazendo um trabalho para fazer a unificação do Líbano, da Síria e do Iraque. A Síria com o Iraque está muito adiantado, não sei o que lá, com o Egito e tal. Eu não me lembro direito como é que era, mas ele já de cara mandou presentes para mim. Eu recebi ele no clube, conversei com ele, descendente de libanês, embaixador, ministro, tá bom. Depois ele mandou uma revista, já tendo como se fosse para mim distribuir para o sócio para ver a reação. Eu peguei as revistas e falei, não vou distribuir. O povo libanês, ele tem uma origem, essa origem não muda. Nunca. Olha quanta gente tentou lá e não consegue. Começa lá atrás, há milhares de anos, tentaram, vão tentando fazer. Não vai, isso não tem fim. E vocês esqueçam isso. Se eu pôr isso aqui no clube, amanhã me mandam embora do clube. O libanês reage diante disso. E ele nunca mais foi lá. E ele me levou alguns ministros e ele me levou alguns ministros árabes que falam, não, nós apoiamos você. Apoiar do quê? Nós no clube não precisa, o libanês não precisa de ninguém. É isso. ان شاء الله بنتمنى نشوفك بلبنان عم بترجع تعمر لنا اياه من جديد مثل ما عمرت ساو باولو ان شاء الله قريبا. ان شاء الله um dia, quem sabe, pode ser que eu não vá, porque eu já estou com 80 anos. Quem sabe se não vai um filho ou um neto meu. E se eles quiserem, eu ajudo aí. Inshallah. Não pensa que eu vou falar, não, fica, não, deixa aí. O Líbano precisa de gente boa. O Líbano é um país de gente muito boa, não é boa, muito boa. fazer o quê؟ نتشكرك السيد إرنست زرزور لهالمقابلة الحلوة ونتمنى من قلبنا أنه نشوفك بلبنان قريبا. تعرفنا اليوم مع إرنستو زرزور وهو من أبرز الشخصيات البرازيلية من أصل لبناني ومرجع بمجال الهندسة والعمار وفخر كبير للبنان. إذا بدكم تعرفوا أكثر عن هالحلقة أو عن إرنستو زرزور تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوا تحضرونا الأسبوع القادم بنفس الوقت تكتشفوا اسم جديد من أسماء من التاريخ.